Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Vamos, nesses instantes, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos guias e mentores espirituais, para que possamos, na noite de hoje, dentro de uma metodologia informática, digamos assim, uma palestra virtual, dar seguimento aos estudos, aos ensinamentos que essa doutrina traz para todos nós. Então vamos nos preparar, meus irmãos, pedir o envolvimento da espiritualidade maior, o seu apoio, a sua proteção, preparando os nossos corações e os nossos sentimentos para que possamos compreender tudo aquilo que vem dessa doutrina que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar. E também que os nossos pensamentos, a nossa atenção, seja dirigida aos nossos irmãos que se encontram em seus lares, junto dos seus familiares, que eles possam, na noite de hoje, ser envolvidos na proteção do alto e que possam um pouquinho mais aprender dessa doutrina de amor, dessa doutrina de Deus. E preparando os nossos corações com a prece que o Divino Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Hoje, na noite de hoje, temos como palestrante o nosso irmão Mário César Machado. O tema da noite, que é a espiritualidade da glória. Uma boa noite a todos, que o Divino Mestre nos ampare hoje e sempre, e com o amor do Cristo nos uniu uma vez, nos continue unindo, não somente hoje, mas em todos os momentos da nossa vida. Meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui na Casa Espírita, de forma online, encaminhando uma mensagem para vocês, para que possamos realmente nos manter vivos nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. E hoje pediram para que nós conversássemos a respeito da lei do trabalho. E para fazer o tema da noite, eu utilizei-me do Livro dos Espíritos, o A Caminho da Luz e o Nosso Lar. Já vou dizer para vocês em cada qual trecho do livro nós utilizamos esses livros, tá? Então vejam, ó. A primeira pergunta que me veio à mente para nós começarmos o tema da noite a respeito da lei do trabalho é o seguinte: o que é trabalho? E aí, propositalmente, eu
Não dá. Propositalmente eu trouxe essas imagens aqui para vocês. Será que o homem que está trabalhando lá em cima, na informática e no computador, o trabalho atual, o trabalhador do século 21, será que ele está realizando trabalho? Ou o nosso outro irmão que está aqui atrás, aqui embaixo, fazendo um serviço de pedreiro, um serviço braçal e extremamente material, ele está fazendo o serviço. E as formiguinhas que estão retratadas aqui, será que elas estão fazendo trabalho? Se nós formos olhar direitinho, todos eles estão fazendo trabalho. Só que um está fazendo um trabalho de repente um pouquinho mais natural, um outro mais científico, um mais braçal, mais material, usando mais da sua força, mas todos estão utilizando e fazendo trabalho. E esse outro aqui, nessa outra imagem, esse grupo aqui, será que eles estão fazendo o trabalho? Era isso que eu gostaria de dizer. Estão fazendo o trabalho? Se nós formos olhar aquele outro quadro lá, o quadro está dizendo mais ou menos assim: os 10 países mais solidários do mundo, no ranking, em 2013, nos dão as nações que mais contribuíram com o trabalho voluntariado, doando o trabalho, ou doando dinheiro, ou fazendo ajuda a estranhos. Então, o primeiro país é os Estados Unidos, o segundo, o Canadá, o terceiro é Mianmar, Nova Zelândia, Irlanda, Reino Unido, Austrália, e o Brasil ocupa quase a 100ª posição, 91 no ranking. Só que lá embaixo a gente encontra assim, uma outra estatística. Em 2013, o brasileiro foi considerado o 5º povo mais doador de trabalho voluntariado e de trabalho em dinheiro. Então, é outra estatística que também nos traz, tá? A pergunta é, será que todos estão fazendo trabalho? Será que a gente poderia entender isso tudo como trabalho? É isso que a gente vai conversar. Olha lá. Se nós formos fazer uma outra pergunta, por que estudar a lei do trabalho na doutrina espírita, a gente vai encontrar lá, no Livro dos Espíritos, livro que foi agora, ele fez 163 anos, se não me engano é isso, 163 anos da sua publicação, em dia 18 de abril. Lá, na primeira parte do Livro dos Espíritos está das causas primárias. Depois, a segunda parte do mundo dos espíritos. A terceira parte, a leis morais. A quarta parte, esperanças e consolação. Lá na terceira parte, nós temos todas as leis morais que a doutrina espírita coloca como fundamental importância para o homem desenvolver todas elas aqui na Terra para poder conseguir ou obter a perfeição. E entre elas nós temos a lei do trabalho. Se nós formos lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, lá no início da obra, na primeira parte do livro, está escrito assim, uns espíritos foram criados bons e outros maus? Essa é a pergunta. Tentando indagar a espiritualidade, se Deus, quando fez todo o universo, ele criou espíritos maus e espíritos bons. Então, os espíritos maus criados maus estavam fadados a permanecer nessa condição. E os espíritos bons na condição boa. Se Deus fizesse isso, então ele constituiria o universo todo de coisas boas e pronto. Mas não, ele vai construir, segundo a espiritualidade, os espíritos simples e ignorantes, para que
ao longo da sua jornada evolutiva, ele vai fazendo aquisições, vai se desenvolvendo, aprendendo, e aí sim ele atinge a perfeição, de livre e espontânea vontade. Não é ninguém que deu para ele, é ele que vai desenvolver. Recapitulando mais uma coisa muito importante do Livro dos Espíritos, nós temos que o fluido cósmico universal, que cria tudo que existe no universo, desde a luz, a água, o material sólido, ou mesmo o meu corpo, ou o corpo espiritual, esse fluido cósmico universal, ele pode estar ou no reino mineral, compondo o reino mineral, e é somente uma força de atração. Ele poderá estar no reino vegetal, e aí sim, é esse fluido cósmico universal, ele já tem uma sensação, por isso que as plantas, elas sentem não somente a nossa ira, como já ficou comprovado em estudos que se todo dia de manhã você passar por uma plantinha e olhar para ela e bem dizê-la, olha como você está viçosa, olha como hoje você está exuberante, as tuas folhas estão bem verdes e a tua flor está magnífica. Isso, com toda certeza, influencia no desenvolvimento dessa planta. Então ela tem a sensação. Prova mais material ainda é que existe uma planta chamada sensitiva, na qual você toca nela e ela simplesmente se contrai. Não seria correto falar instinto, porque a planta não tem um instinto. O instinto a gente vai encontrar somente no reino vegetal, mas era como se ela estivesse se protegendo, então ela se recolhe. Outros chamam de mimosa essa plantinha. No reino animal, esse mesmo fluido, ele já tem um instinto, ele tem a sensação e tem um instinto. Por isso que os animais, ele sente quando você briga com ele externa a violência, mas ele externa também o carinho. Então, conforme o animal e conforme o desenvolvimento desse animal, ele até mostrar bem mais do que uma simples satisfação, até colocar-se em perigo para ajudar um ser humano que ele ame. E, por último, o reino hominal. No reino hominal estamos nós, os homens, que já estamos utilizando o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e fazendo uso da razão, do sentimento. Ok? Vamos continuar. Lei do trabalho. Tem uma historinha correndo pelas redes sociais, na qual um cidadão está carregando uma cruz, e carregando essa cruz, ele chega em um determinado momento e percebe que essa cruz está muito pesada, e ele acaba cortando um pedaço, e continua carregando a sua cruz. Daqui mais um pouco, ele para novamente, chega à conclusão que ainda está muito pedaço, ele corta muito pesada, e ele corta mais um pedaço. E chega em um determinado momento da sua jornada, em que para passar para a fase seguinte, ou para chegar até o outro lado, para continuar a sua caminhada, ele precisa pegar aquela escada, colocar de sustentação e passar por cima dela. As outras pessoas todas passam e ele não consegue passar. Se nós fizermos uma analogia com o trabalho, seria mais ou menos isso. A partir do momento que o homem começa a trabalhar, começa a se desenvolver, ele começa a desenvolver a sua inteligência. Então, o serviço que o homem faz agora nesse exato momento, de uma forma, lá na frente, decorrido um período pelo qual ele está trabalhando e desenvolvendo aquela ação, ele acaba descobrindo dispositivo para minimizar o seu esforço e melhorar o seu desempenho no desenvolvimento daquela ação. Então, ao longo da jornada, o homem começa a desenvolver-se desta forma. E se a gente fizer analogia com a mesma historinha que nós encontramos, nós vamos verificar
que realmente quando nós estamos carregando a nossa cruz, ou quando nós estamos carregando os nossos problemas, que todos nós temos aqui na vida, o que vai acontecendo? A gente vai aprendendo a trabalhar com ele e vai criando um dispositivo para lá na frente passar por outros problemas. Costumo dizer para minha filha que os problemas, eles são colocados na nossa frente para que a gente, ao transpor, passar por cima deles, resolvê-los, nos tornar melhor para lá na frente podermos resolver problemas maiores ainda. E foi isso que aconteceu com o homem aqui na Terra. Para quem é da área acadêmica, como eu sou professor de história, a gente tem isso muito nítido na nossa mente. Mas para quem quiser olhar o livro A Caminho da Luz, que eu indiquei lá na frente, tem uma passagenzinha quando o André Luiz começa a falar lá no A Caminho da Luz. Não é o André Luiz, é o Emmanuel. É o Emmanuel, desculpem. Mas quando o Emmanuel começa a falar a respeito das raças dos homens que viviam aqui na Terra e da chegada do homem, do Adão, da raça adâmica que vem para cá, ele começa a elencar os vários povos que existiam aqui na Terra. E entre ele diz assim, existia um povo africano que não era indolente, ele não tinha um grande desenvolvimento com relação ao trabalho. Agora vejam só a analogia. Gente, os africanos de 40 mil anos atrás, ele para sobreviver, ele precisava ir no shopping, ele precisava comprar sua roupa, ele precisava comprar sua comida? Não! O que ele fazia? Quando ele estava com fome, ele simplesmente comia. O homem de 40 mil anos atrás, ele vivia para sobreviver. Para ele permanecer na terra, ele só precisava fazer o quê? Comer, relacionar-se com a parceira para a sua posteridade ficar permanecendo na terra, para continuar vivendo a sua raça. É somente isso que ele precisava. Se protegia para manter-se vivo. O homem não precisava trabalhar. Então a raça adâmica, quando chega aqui na Terra, os exilados de Capela, começam a dar um impulso para aquele humanoide que vivia aqui. Querem ver os europeus, quando chegaram no continente americano, lá por volta de 1500, eles chegam aqui e eles falam uma coisa dos naturais que viviam aqui. O que eles falam? Era indolente e não queriam trabalhar. Mas é claro, ele foi escravizar o africano e trazer para cá como mão de obra, porque o africano ele tinha a ideia de valor, ele tinha a ideia de trabalho. Agora, aquele humano que vivia aqui na Terra, em 1500, no continente americano, ele não tinha a ideia de valor. Ele não precisava de dinheiro, ele fabricava sua própria roupa e pegava sua própria comida. Então a relação de trabalho era diferente. Ô Mário, o que tu estás tentando dizer? Eu estou tentando dizer que à medida que o homem está inserido na sociedade e no processo evolutivo, ele começa a crescer e criar necessidade. E a partir do momento que essas necessidades vão aparecendo, ele vai trabalhando para suprir essas necessidades. O natural que vivia aqui no continente americano com a chegada do europeu, ele não tinha essa necessidade de relação com o trabalho. O que é trabalho? O trabalho é uma lei da natureza, do qual ninguém pode se esquivar sem se prejudicar, pois é por meio dele que o homem desenvolve a sua inteligência e aperfeiçoa suas faculdades físicas e espirituais. Veja só, na hora que o homem está trabalhando e está desenvolvendo as suas potencialidades para elaborar um trabalho, ele está raciocinando e desenvolvendo mecanicamente. Então ele desenvolve o seu corpo fazendo força ou agilidades. Por exemplo, um pianista. O pianista tem um medo enorme da sua mão.
Se ele sofreu um acidente com a mão, ele para de tocar piano um bom tempo e pronto, ele perde a agilidade. O tocador de violão é a mesma coisa. E por aí afora vai inúmeras profissões que nós temos. Então, à medida que nós estamos elaborando o trabalho, o homem está se desenvolvendo. Então, o trabalho é mais do que necessário. Mas existem trabalhos que ocorrem na natureza e até mesmo pelos animais que não é um desenvolvimento, mas é trabalho também. A abelha realiza um trabalho magnífico, porque ela precisa sobreviver, mas desse trabalho também o homem se apropria do produto final. Mas os castores realizam um trabalho também. Não é homem. Ele sente a necessidade de criar um abrigo para ele, e neste abrigo poder criar a sua descendência. Se nós formos lá na questão 678, quando começa a falar do trabalho, a primeira pergunta que vem é a seguinte: nos mundos mais aperfeiçoados, nos mundos mais evoluídos, o homem é submetido à mesma necessidade do trabalho? Sim, o homem também tem a necessidade do trabalho, mas só que o trabalho ele é diretamente proporcional à necessidade do homem. Se nós estamos no planeta Terra e nós temos aqui uma determinada atividade, ela é inerente ao planeta de provas e expiações que nós desenvolvemos. Basta verificar que o homem pré-histórico, aquele que viveu aqui até 4.000 anos antes de Cristo, ele tinha uma determinada necessidade, ele tinha um determinado trabalho. Ele não tem o mesmo trabalho que hoje nós temos. Por exemplo, a minha filha tem um desenvolvimento de capacidade cibernética bem maior do que o meu. Por quê? Porque nós trabalhamos em faixas, em períodos diferentes. E se eu colocar a minha mãe perante a minha filha, a mesma espaçamento vai ser muito maior, porque nós estamos falando de pessoas e tempos completamente diferentes. Então, o homem que está vivendo num mundo bem mais evoluído, ele tem realmente um outro trabalho. Aonde é que a gente pode verificar isso? Tem um livro muito interessante que eu não mencionei na minha relação, que é Horizonte Vermelho, de Elizabeth Pereira. É um livro maravilhoso que conta uma história de uma pessoa que estava encarnada na Terra e, ao viver várias jornadas aqui, volta para o mundo a qual ele pertencia. O mundo a qual ele pertencia era Júpiter, mas para ir para Júpiter, primeiro ele tinha que passar por vamos dizer assim, um aperfeiçoamento espiritual do seu corpo, e ele ficou em mundos localizados nos anéis de Júpiter, para depois então ir para Júpiter. Tá, lá ele trabalhava? Sim, lá ele trabalhava. Lá ele estudava e trabalhava, ele e toda a família. E através do trabalho dele, ele poderia adquirir determinados bens de consumo. Entre eles, uma nave para poder se transportar ou o direito de estudar. Tá, Mário, qual era o trabalho dele? O trabalho dele era o seguinte: ele, como espírito não possuidor de um corpo desse, ele podia ir fazer experiências em vulcões ativos e ir lá verificar como ocorria o processo e todo o desenvolvimento da cadeia de explosões, da química e da biologia, e defendia o seu trabalho e apresentava o seu trabalho como forma de obtenção de um grau, como nós fizemos aqui na academia. Esse trabalho não morria ali. O que ocorria? Esse trabalho era trazido para outros orbes, aonde a vida era mais material e aonde nós temos corpo de carne e não podemos chegar perto do vulcão. Então ele começa a trazer, através do desdobramento dessa pessoa que está aqui, no sono, o trabalho que ele tinha e o que ele poderia descobrir. Então eram os cientistas trabalhando aqui na Terra. Então ele, o homem, lá em Júpiter, trazia isso. Mas, Mário,
traz uma coisa mais palpável, nosso lar. Quantas experiências de trabalho nós encontramos no nosso lar, gente? Hein? Quantas? Inúmeras. Primeiro o André. Lembra-se quando o André chega com aquela senhora na frente do Clarencio para pedir um emprego? Ele queria uma outra coisa, de médico. Ele queria um padrão maior. Mas diante da situação como a senhora foi encontrada ali, colocada à disposição dela, o que colocava de disponibilidade de bônus horas, e ela descobriu que ela não tinha tudo isso. E o André baixou a bola dele e pensou assim, eu vou pegar algo menor. Olha, vou varrer qualquer coisa, faço qualquer coisa. Então, gente, trabalho no mundo espiritual está diretamente relacionado com o que nós desenvolvemos. Um outro exemplo muito interessante, o André e o Clarencio estão conversando e falam a respeito dos ministérios. O ministério do auxílio, o ministério da regeneração e o ministério da sublimação. A água do Rio Azul, que abastece o nosso lar, é conseguida por meio dos trabalhadores da sublimação, que eram trabalhadores bem mais equilibrados do que todos os outros trabalhadores do nosso lar. Olha a diferenciação de trabalho que existe lá em nosso lar e o que pode ocorrer nos outros mundos bem mais evoluídos. Aqui na Terra, nós também temos essa graduação. Vamos lá, 679. O homem que tem bem suficiente para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Não, gente. Ele não está liberto. Porque de repente ele não tem a necessidade de fazer uma atividade mecânica, mas de repente ele tem a obrigatoriedade de fazer trabalhos tais que promovam o bem de uma sociedade. Querem ver um exemplo? Nós estamos vivendo um momento difícil atualmente na sociedade, o coronavírus. Nós estamos de quarentena e nós temos inúmeros hospitais que estão precisando de equipamentos. Nós temos um empresário que doou 2 respiradores para um hospital aqui em Brusque. O que ocorre? Ele tinha necessidade? Não, ele não tinha necessidade, mas ele, tendo essa disponibilidade de dinheiro, ele fez a doação para o hospital. Ou seja, ele está trabalhando, ele não teria necessidade de trabalhar, mas ele está trabalhando de uma forma de auxiliar a comunidade. Desta forma, ele também está se desenvolvendo. Desta forma, ele também está trabalhando. Na questão 680 diz assim, ó, não há os homens que estão impossibilitados de trabalhar? Sim, nós temos. Nós temos aquelas criaturas que são dementes, que são os loucos de todas as matizes. Nós temos aquelas pessoas que têm problemas físicos e não podem trabalhar. Só que essa situação, pelas quais inúmeros irmãos nossos estão passando, são situações que para ele é uma necessidade de passar. Na verdade, aquilo é um trabalho que ele está passando, ele é obrigado a passar por aquilo para poder se recuperar. E as criaturas que estão ao seu lado têm toda a obrigatoriedade de auxiliá-lo em todas as necessidades. Da mesma forma que o pai e a mãe, no início da vida dos filhos, da preservação de tudo que é necessário para os filhos daqui mais um pouco também vão ter essa mesma responsabilidade, ou para com aquelas criaturas com as quais não podem realmente trabalhar. A lei do trabalho impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais com toda certeza. O pai, ao chegar no fim da sua jornada aqui na Terra, já não tem a mesma força física e o vigor físico que teria no início da sua jornada para poder se sustentar. Então os filhos passam a fazer então aquele trabalho de auxiliar o pai e a mãe na sua jornada até o fim da sua jornada. Na questão 682 diz, sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não uma lei da natureza, sim. E após o trabalho o homem tem que descansar.
O homem que não descansa após o trabalho, que trabalha trabalha direto, ele vai acumular para si uma responsabilidade. Por quê? Porque ele não está dando o repouso que o seu corpo precisa, e daqui mais um pouco ele poderá ser responsabilizado por não ter trabalhado de acordo com aquilo que ele deveria, que era a preservação do seu corpo. Que, segundo a doutrina espírita, todos nós precisamos preservar esse corpo para um dia nós utilizarmos. Não que a gente vai utilizar esse corpo, não que o Mário vai necessitar desse corpo daqui mais um pouco, mas é que o meu espírito vai refletir daqui mais um pouco, esse espírito poderá vir para cá e sentir a necessidade de estar com o braço machucado, nascer com o braço machucado porque eu machuquei esse braço, ou provoquei uma lesão nesse braço. Que pensar dos homens que abusam da sua autoridade no trabalho? Gente, sendo o trabalho uma atividade que todo ser humano precisa desenvolver, aquelas criaturas que desempenham papéis de chefes e abusam da sua autoridade, eles sim, certamente, eles serão responsabilizados daqui mais um pouco, porque eles não estão permitindo uma criatura trabalhar como deveria trabalhar e também não estão desenvolvendo o seu trabalho, que é desenvolver a atividade de chefe. Quer dizer, estão sendo reprovados na sua atividade. Então, o patrão ou o chefe que prejudica o seu subordinado, o seu empregado, também será responsabilizado com toda certeza. Na 685, o homem tem direito de repouso na velhice? Claro, eu falei ainda há pouco, antecipei. Nós todos temos uma jornada aqui na Terra. Nós todos precisamos de desenvolver uma atividade laboral de subsistência. Mas vai chegar num momento da nossa vida que nós não teremos mais força e nem mais vigor para o desenvolvimento dessa jornada. Então, o que acontece? A sociedade, ou aqueles mais próximos de nós, que começa os filhos auxiliando os pais, os irmãos auxiliando os irmãos, são obrigados a dar cabo à continuidade dessa subsistência. Ai, meu Deus. Faltou, gente. Não vai funcionar. Então eu digo para vocês o que era o meu último slide. Bem, não quer aparecer, desculpem. O meu último slide diz assim, finalizando, a Terra nesse exato momento, o que é? Gente, a Terra é um mundo que está passando de expiação de prova para o mundo de regeneração. Aqui nesse exato momento, mais do que nunca, nós precisamos empenhar forças de todas as maneiras a nos desenvolver para galgar a permanência no planeta Terra. Planeta que, ascendendo de expiação de prova e regeneração, vai acolher uma determinada população que está em condições de permanecer aqui. Então, não somente a lei do trabalho, mas todas as leis morais importa em nós desenvolvermos, porque é somente assim que nós atingiremos a perfeição. Não somente a lei do trabalho, mas todas as leis que nós estamos desenvolvendo. E mais do que isso, o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui vai carimbar o meu passaporte para que, ao chegar no mundo, seja em condições de dar continuidade à minha jornada. Então, esse aprendizado que eu faço aqui, não somente através do estudo acadêmico, mas do trabalho que eu desenvolvo, chega no mundo espiritual, eu desenvolvo mais amplamente. Desenvolvo essas atividades, se eu não me preparo aqui no mundo espiritual, eu também fico a dever. E, consequentemente,
eu vou ser responsabilizado por não ter trabalhado como deveria ter trabalhado para cumprir a minha jornada. Então, o homem aqui na Terra, ele sim, mas também a lei social, a lei de liberdade, a lei de amor e justiça, tudo nós temos que desenvolver, porque é somente com esses ingredientes todos que nós vamos conseguir nos tornar capazes de galgar a permanência no mundo de regeneração, já que esse mundo de expiação e de prova, ele está ficando para trás e nós, com certeza, já estamos passando por uma outra fase da nossa vida, uma outra parte que nós todos iremos galgar. Fase essa que daqui mais um pouco também vai terminar e nós galgaremos um outro patamar. Mas enquanto nós não nos prepararmos, e essa preparação passa pelo trabalho, nós ficaremos permanentemente na mesma situação, ou seja, no mundo de expiação e de prova. Então, trabalho. A lei do trabalho é importante, porque nós precisamos realmente desenvolver e nos capacitar. Uma boa noite a todos e até a nossa próxima reunião, que será na segunda-feira que vem. Obrigado, gente. Só temos que agradecer ao nosso querido irmão pelo tema da noite e que todos nós possamos revisar o livro dos Espíritos e digamos assim, e colher ali mais informações, mais ensinamentos para o nosso aprendizado espiritual. Então, nesses instantes, agradecendo a espiritualidade amiga aqui presente, que nos envolva nesses momentos, e a partir desse instante, meus irmãos, vai ser feita a radiação dos pensamentos e das energias. E os nossos irmãos que se encontram em seus lares, os irmãos desencarnados que aqui estão em nossa casa de caridade, possam, nesses instantes, queridos irmãos, serem envolvidos pelas bênçãos do Pai, serem envolvidos pelos fluidos balsâmicos, oriundo da fonte divina, dando a todas as criaturas que passam nesses instantes por dificuldades, as criaturas que estão nos seus lares, junto dos seus familiares, que eles possam receber nesse momento as vibrações do alto, as forças necessárias para continuarem a sua trajetória em evolução. E pedimos especialmente, meus irmãos, as criaturas que se encontram nos hospitais, nas maternidades, nos asilos, nos leprosários, nas casas de doentes, enfim, onde existir a dor e o sofrimento, que possam as nossas vibrações de amor, de paz, ser levadas a todas essas. Especialmente, queridos irmãos, nesse momento de transição planetária, e que muitas provas estão sendo trazidas à população, à humanidade, principalmente nesse período de que estamos passando por uma pandemia do coronavírus. As pessoas que se encontram em suas residências estão trabalhando, porque nada pode parar, meus irmãos. Como foi falado, o trabalho é necessário para a nossa evolução espiritual. E tem criaturas que, por mais que pessoas que estão na faixa de risco estejam dentro dos seus lares, mas elas têm que se alimentar, elas vão ter que ter necessidades que somente o trabalho de outras pessoas é possível. Então, que nesses momentos todos sejam envolvidos pelas vibrações do alto,
lembrando-se que isso que nós no presente momento é uma prova para a nossa evolução espiritual. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja, meu Deus. Tudo isso, em nome de Deus e de Jesus, com a prece, encerramos os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus e da espiritualidade maior, está encerrado.